Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O texto desta segunda-feira se encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 até o 37, que diz assim: Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-lhe embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Amados irmãos e irmãs, é interessante a gente entender, não é? O versículo 25, que vai falar sobre a dinâmica de um mestre da lei que se levanta para pôr Jesus em dificuldade. Aqui é o mesmo verbo que aparece quando o diabo tenta Jesus lá no deserto. Ou seja, o mestre da lei tenta provar Jesus, tenta tentar Jesus. Ele tenta fazer com que Jesus caia. Ele, sendo mestre da lei, ele na verdade conhecia muito da lei. Então ele vai perguntar realmente para ver se Jesus cai em alguma situação, em alguma cilada. E era natural que Jesus caísse na cilada, e eu vou explicar a vocês o porquê. Quando ele pergunta o que fazer para ir para o céu, Jesus joga a pergunta para ele. Jesus é esperto. Ele responde de modo correto, só que aí ele pergunta: e quem é o meu próximo? Essa discussão era muito natural naquele tempo, porque existiam vários tipos de rabinos judeus que diziam coisas completamente divergentes. Existiam alguns que diziam que o próximo era somente quem era do mesmo sangue que você, que o próximo era apenas quem era também judeu, ou que o meu próximo eram pessoas que morassem na mesma nação que a minha. Então existiam discrepâncias em relação a isso. Então Jesus conta essa história, a famosa parábola do bom samaritano, que mostra aqui que um homem que ia de Jerusalém para Jericó, ele sofre um grande assalto, espancam ele, ele está ali doente, praticamente morto, e passam 2 pessoas, sacerdotes e levitas. Entendam que os levitas eram responsáveis pela liturgia do templo, então ambos eram religiosos. E aí o que acontece? Ambos não fazem nada. Embora conhecessem a lei, embora soubessem que deveriam amar o próximo, eles não fazem nada. Mas aqui aparece a figura de samaritano, que era odiado pelos judeus. Que os judeus não davam muito crédito a eles. Inclusive, era natural, se um samaritano estivesse passando por aqui, eu ia a quilômetros de distância, porque eu ficaria impuro se eu tivesse contato com o samaritano. E aí o que é que acontece? O samaritano não, chegou lá, viu e teve compaixão. Ele se compadeceu, ele se uniu. Enquanto os religiosos não estavam dando a mínima, fingiam que aquela pessoa nem existia, colocava ela na invisibilidade, o samaritano viu e sentiu a dor. Viu e cuidou. Viu e ajudou. Então, Jesus acaba perguntando para aquela pessoa, né? E aí, quem é que de fato foi o próximo daquele homem? Qual é que ele responde? Aquele que usou misericórdia. E aí, gente, qual é a dinâmica daqui? O que é que Jesus está querendo dizer? O próximo é aquele que eu me faço o próximo. Ou seja, pare de ficar colocando que ser próximo é questão sanguínea, é questão religiosa, é questão da nação onde a pessoa mora. Mas eu preciso me fazer próximo do outro. Isso vale ainda hoje pra gente.
Quantas vezes eu só quero fazer a coisa boa, eu só quero cuidar daquelas pessoas que eu conheço, quem é da minha pastoral, quem é da minha comunidade, quem é de tudo aquilo que eu estou vivendo. E aí só porque uma pessoa está passando no meio da rua, eu não conheço quem é ela tem cara de que usa droga, de que só vive bebendo, de que isso, aquilo, outro, eu acabo, muitas vezes, me colocando como alguém que se sente superior àquela pessoa. Nós acabamos tendo situações semelhantes ao sacerdote e ao levita. Mas a gente é preciso também fazer a mesma coisa que o samaritano fez. Né? Ir lá, cuidar, zelar do outro. Amados irmãos e irmãs, eu volto para a parte inicial. Né? Para ir para o céu não é só amar a Deus, mas é também amar o próximo. Só entra no céu aquele que também tem as características similares ao bom samaritano, como é colocado nesta leitura. E você? Tem também se colocado no lugar do outro? Você tem se colocado como próximo do outro? E é interessante que eu quero trazer para finalizar este vídeo, é o ensinamento de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós celebramos ela, né, no 1º de outubro deste mês. Santa Teresinha, ela sempre defendia a dinâmica da pequena via. E o que é a pequena via? Né? Para se chegar ao céu, para Santa Teresinha, não são as grandes coisas que nos levam ao céu. Mas é uma pequena via, que é de fato amar a Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Quando eu acabo vendo alguém que está no meio da rua e que essa pessoa precisa desse cuidado, deste carinho, desta atenção, é a pequena via também que eu estou colocando para frente. Quando, por exemplo, eu como professor tento me colocar no lugar do meu aluno, quando você tenta se colocar no lugar de um cliente, nós estamos entrando nesta pequena via. São nessas pequenas ações cotidianas que nós vamos, de fato, correspondendo ao amor que Deus tem por cada um de nós. E aí, para finalizar também, eu quero colocar uma coisa interessante. O samaritano disse que vai colocar, né, o texto diz que ele entrega ao dono da pensão para que lá pudesse ser cuidado. Essa pensão sempre foi vista pela patrística como a igreja. Ou seja, a igreja é o local do cuidado. O Papa Francisco já colocou isso, né? A igreja é chamada a ser um grande hospital de campanha. Nós somos convidados enquanto igreja a ser como as mesmas pessoas que estavam na linha de frente do Covid há pouco tempo atrás. Dando tudo de si para o outro, para levar o outro para o céu. Né? Gastando mais de mim para amar o outro. Como aquela canção diz, né? Que eu sou apaixonado por essa frase. Que o meu cansaço aos outros descanse. O samaritano talvez estava cansado, mas ele permitiu com que o seu cansaço pudesse ser descanso para outra pessoa, para essa pessoa que era necessitada. Que nós, enquanto igreja, possamos fazer a mesma coisa. Que o meu cansaço permita com que outros descansem, chegando então até Jesus Cristo. Espero que esse evangelho possa mexer muito com o nosso coração, né, e nos fazer mudar de vida. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.